Paz do Senhor, Adriele, tudo bom? Olha eu de volta enchendo o saco de vocês aqui. Paz do Senhor, Eliana, paz de Cristo, Deus abençoe. Ficar uns minutinhos com vocês aqui mais uma vez, voltando. Glória a Deus. Jonatas Ribeiro, paz do Senhor, querido. Que bom, tudo bem, graças a Deus, né? Graças a Deus. Tivemos um dia bem difícil ontem, né? Mas estamos naquela paz que excede todo entendimento, né? Glória a Deus. Foi vontade do Senhor recolher nosso irmão Paulo, né? Uma pessoa muito amada por nós, pela igreja, por todos os amigos e tal. Mas nós sabemos que ele está num lugar melhor que nós, né? E em breve nós nos encontraremos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Estamos aqui então. Paz do Senhor a todos. Amém? Irmãos, estou voltando aqui fazer live, amém? Glória a Deus. Se os irmãos estiverem escutando tudo bem aí, dá um ok para mim. Tá dando para ouvir certinho? Só manda um ok aí para mim se o áudio tá legal. Eu fiz o possível aqui para todo mundo sair da sala, para as criançadas não atrapalhar, né? Então se tiver ok, só dá um ok para mim do áudio aí, tá? Da imagem também, amém? É 5 horas, eu vou... Ok, obrigado Eliana, ok. Vou começar com louvor, vamos fazer uma oração, amém? Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Aleluias. Vamos orar. Beleza, Jonatas, valeu, obrigado. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos esse momento aqui nessa tarde de sábado e pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha ao nosso encontro, ó Deus, com a mente, com a tua misericórdia também, ó Pai, pois somos falhos e pecadores. Que o Senhor perdoe, Senhor, as nossas falhas, os nossos erros, e que a sua graça venha nos capacitar, Pai, para podermos estar aqui na tua presença. Sabemos que o Senhor é soberano, que o Senhor é grande, que não existe outro Deus além do Senhor. Então abre os céus, Pai, e derrama, Senhor, bênçãos do Senhor. Derrama da tua graça, derrama da tua inspiração, derrama do teu poder sobre nós nesse tempinho que nós iremos ficar aqui, Pai. Pai, eu te agradeço. Eu peço que o Senhor, nesse momento, ó Deus, toque na vida de cada pessoa que está assistindo essa live, que está vendo. Que o Senhor entre neste momento, ó Pai, nas casas, Senhor. Ó Pai, manifestando um poder sobrenatural. Eu sei que o Senhor já habita, Senhor, nas casas, mas que o Senhor manifeste o teu poder de uma forma sobrenatural nessa tarde. Pai, que o Senhor possa entrar com providência, que o Senhor possa falar conosco nesta tarde através da tua palavra e que tudo que for feito aqui, Pai, seja feita para a tua honra e para a tua glória. Pois nós sabemos, ó Deus, que só o Senhor, Pai, é digno. Só o Senhor é digno de toda adoração. Só o Senhor é digno, Pai, de toda honra e de toda glória. Muito obrigado, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Tá tudo ok então? Então vamos louvar o hino aí? Amém, irmãos? Aleluia. Acabei de ensaiar, vamos ver se vai ficar legal. Perdi a paleta.
Eu vou buscar, senão fica chato, né? Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história tem um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo, e esse amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias de TV, na minha história Cristo é o mocinho, e na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que está com os amigos. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho, reflete defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. E esse amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias de TV, na minha história Cristo é na vida real. O maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios defeitos, e o que sai contamina mais o que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Oh, oh. Na vida real, o maior vilão sou eu. Amém? Esse louvor é muito bonito mesmo, muito bonito. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, eu queria ser bem rápido hoje, tá? Com vocês. Queria que os irmãos tivessem paciência comigo. Louvado seja Deus, obrigado a todos que estão assistindo aí e os que irão assistir, né? Que muitos assistem depois. Lembrando que hoje tem um culto abençoado, né? Hoje é culto direcionado pela assessoria de música e artes, né? A minha esposa, digníssima, né? Minha esposa linda, maravilhosa. Ela vai estar fazendo aí a sua live junto com a minha cunhada Marina, junto com o Jimmy também, se eu não estou enganado. Vai ser uma bênção, viu, irmãos? 7h30, não perca, hein, o culto, abençoado. Eu queria falar sobre os segredos da igreja primitiva. Segredos da igreja primitiva, né? Queridos, quando nós olhamos para a igreja, logo depois que Jesus foi assunto aos céus, que o Senhor Jesus foi levado aos céus, depois do sacrifício, depois que o Espírito Santo ele foi derramado, a gente vê algo interessantíssimo, né? Algo que eu acho que a igreja, a história do cristianismo nunca mais viveu assim, com tanta intensidade como foi no início, quando a igreja nem se chamava igreja, era o caminho, né? Era o caminho, né? Na época que os discípulos ali ficaram, obedeceram a voz do mestre, e que era ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, né? E eles ficaram em Jerusalém, e o Espírito Santo desceu sobre a vida dos discípulos ali, né, depois de 10 dias, né, de oração e de busca. E aqui já vai uma palavra para você que quer buscar, quer receber o Espírito Santo. Primeiro, obedeça a ordem de Jesus. Jesus falou para eles: ficai em Jerusalém, né?
Então, primeira coisa para quem quer receber o Espírito Santo é obedecer o mandamento de Jesus. E eles ficaram ali orando. E a Bíblia diz que estando eles reunidos. Então, eu penso assim, se você quer receber o Espírito Santo de Deus, você tem que obedecer a palavra de Jesus, perseverar em oração e estar em comunhão com os irmãos. E o Espírito Santo desce de uma forma maravilhosa ali. E ali começa a grande comissão, que foi onde Jesus, antes de subir, disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura, né? A toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E ele disse também que eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, né? E a igreja começa. E é muito lindo, queridos, que no dia do batismo, que quando se cumpre a promessa do Pai, que Jesus fala, que está lá em Joel, né? Que eis que nos últimos dias derramarei sobre o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, né? Vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos e os vossos servos serão cheios do Espírito Santo de Deus. Neste dia, queridos, a Bíblia diz que veio um som do céu e como um vento impetuoso invadiu o lugar onde eles estavam reunidos. E todos ali começaram a falar em outras línguas. E ali foi muito lindo, porque todos os 120 que estavam ali foram batizados com o Espírito Santo de Deus. Então o interessante disso é que ao serem batizados, ali era dia da Páscoa, né? E tinham muita gente ali de vários lugares, né? Várias regiões, e ali de repente uns começaram ali a debochar do povo de Deus que estavam naquele cenáculo ali, todos profetizando, falando que eles estavam bêbados. E de repente se levantou um homem chamado Pedro, que alguns dias atrás tinha negado a Jesus. Mas naquele momento ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E Pedro levanta, irmãos. E Pedro fala assim, aqui não tem ninguém bêbado não. Aqui se cumpriu a promessa de Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria sobre o Espírito dele sobre toda a carne. E o que é lindo, queridos, é o ensinamento que já começamos aqui, sabe? Pedro não permite que outras pessoas debochem dos seus irmãos. Pedro não permite que outras pessoas debochem daqueles que estão ali junto com ele, daqueles que estão ali em comunhão com ele, daqueles que estão ali na mesma fé que ele. Pelo contrário, Pedro defende o seu irmão, né? Pedro defende. Muitas das vezes, talvez você aí, no seu trabalho, na sua escola, vê alguém debochando de um cristão, e você como cristão, às vezes acaba entrando na brincadeira e acaba também debochando. Não, o nosso papel é um defender o outro, irmãos. É um se levantar em favor do próximo, principalmente aquele que é filho de Deus, né? Como nós, que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Mas aí o que eu queria dizer para os irmãos nesse momento, queridos, é que está lá em Atos 2,36, né? No versículo 36. Nesse versículo 36, Pedro já está no meio da mensagem. Pedro levanta dizendo, meus irmãos não estão bêbados não. Eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. E Pedro começa a pregar para todo o povo que estão ali, atônitos, porque muitos estavam ouvindo os cristãos ali, os 120, falarem nas suas próprias línguas. Né? O Espírito Santo foi derramado naquele momento. E o interessante é que Pedro levanta e prega. Aquele covarde, aquele que era meio bipolar, uma hora ele estava com Deus, uma hora não. Quando o Espírito Santo pegou ele de vez, querido, Pedro, ele virou um grande homem de Deus. E é isso que eu espero para a minha vida, para a sua vida, que cada dia mais o Espírito Santo de Deus, ele possa nos dar coragem para que nós possamos estar fazendo a obra de Deus, buscando Deus a cada dia mais. E aí Pedro, ele começa a pregar.
né? Então eu queria que você me acompanhasse aqui, né, em Atos capítulo 2, eu vou começar a partir do versículo 36. O tema dessa mensagem que eu coloquei aqui é segredos da igreja primitiva. Segredos da igreja primitiva, né? Porque quando a gente olha para a igreja primitiva, igual eu disse, né, repetindo, o que aconteceu ali naquele tempo, no início, quando era chamado o caminho, nunca mais aconteceu na história do cristianismo. Aconteceram muitas coisas, mas como aquele tempo, nunca mais aconteceu, né? Na época que os apóstolos eram vivos, né? Antes de eles serem martirizados, né? Então, só que existem alguns segredos, né? Que levaram aquela igreja a ser tão abençoada. A primeira que eu vejo é claramente o que? Eles eram cheios do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ninguém pode parar. Uma igreja que é cheia do Espírito Santo, queridos, ela está pronta para fazer a vontade do Senhor. Então, o primeiro segredo deles é que eles eram cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E segundo, quando você relata, você leu o capítulo 2, você vai ver que a igreja, ela tinha uma unidade. A igreja é unida. Então, uma igreja unida e cheia do Espírito Santo de Deus, ninguém pode parar. Em nome de Jesus. Amém, Jesus? Glória a Deus. Então, Pedro, o que acontece? Ele começa a pregar para as pessoas. E nesse dia que Pedro prega, ele ganha 3.000 almas para Jesus. Olha só, um homem que tinha negado a Jesus há um tempo atrás, nesse momento, ele ganha 3.000 almas para Jesus. E olha só, vamos ali rapidinho. Eu queria, nessa primeira parte, somente falar 2 versículos, tá? Rapidinho com vocês, 2 textos, 2 versículos só, né? Dos segredos da igreja primitiva. E aí a gente vai continuando nas próximas lives. Amém, queridos? Glória a Deus. Olha só, Atos 2, verso 36, começa assim. Vou ler o 36 e o 37. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Olha que lindo. O que faremos, irmãos? Né? Então, queridos, olha só, nesses 2 versículos, aqui está 2 segredos da igreja primitiva que nós iremos falar rapidinho aqui. A igreja, ela ganhava muitas almas. Pedro, nesse dia, ganhou para Jesus, através do Espírito Santo, 3.000 almas. 3.000 almas, como nós falamos. E a base dessa igreja, como nós dissemos, para você que chegou agora, era o Espírito Santo e a unidade. Então, como eu disse, uma igreja cheia do Espírito Santo e unida, ninguém para. Ninguém para. Amém, queridos? Então eu creio que a igreja ela vai prevalecer, mesmo em meio dessa pandemia que nós estamos vivendo, mesmo em meio dessas tribulações, mesmo em meio dessas lutas, né, financeiras, tudo que estamos passando, a igreja ela vai prevalecer, porque Jesus disse que essa é a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, Jesus? Então, primeiro, por quê? Qual era a diferença da igreja primitiva? Queridos, qual que era o segredo daquela igreja chamada O Caminho? Quando Pedro está pregando aqui no capítulo 2, eu quero pegar esse primeiro tópico, que é o seguinte: olha, pregue Jesus, a redenção da humanidade, pregue a cruz. Esse é o primeiro tópico. Pregue Jesus, que é a redenção da humanidade. Pregue a cruz. Se você ler o versículo 36, olha o que Pedro fala: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Hoje, né, a igreja, não em geral,
mas tem complicado muito o evangelho do Senhor. Sendo que a palavra diz que o evangelho, Paulo acho que diz, não se afastem da simplicidade que há no evangelho. Não se afaste da simplicidade. Pedro, ele prega Jesus. Pedro, ele prega o Cristo crucificado. Esse é o primeiro segredo da igreja primitiva, que nós precisamos trazer hoje ainda para nós, como igreja. É pregar a Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário para a minha vida e pela sua vida, e para a vida de todos aqueles que creem, né? O textuário da Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esta é uma promessa. E aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ele vai para o céu. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós precisamos o quê? Pregar a Cristo. É simples, pregar a Cristo. Olha só, Atos 2, no 22 ao 24, Pedro vai falar assim, ó: varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, um varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, o quais o próprio por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabem, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro aqui está falando aos fariseus, aos judeus, né, que aquele Jesus que eles tinham crucificado há 10 dias atrás, 10 dias não, né, há quase 50 dias atrás, porque teve Jesus apareceu 40 dias ali com eles, depois mais 10 dias do derramamento do Espírito Santo, né? Ali, daquele tempo para trás, aquele Jesus que eles tinham crucificado era o Messias. Era o Messias que eles tanto esperavam. Porém, o povo de Israel não acreditava. Mas esse segredo aqui, né, de Pedro, que é o que nós devemos sempre, nunca nos esquecer, é pregar Jesus. Jesus, aquele que foi crucificado, aquele que derramou na cruz do Calvário o seu sangue pela minha vida e pela sua vida. Paulo, eu acho interessante, Paulo, quando ele fala em Coríntios, no capítulo 1, no versículo 23 e 24, ele fala assim, ó: mas nós, Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Paulo fala, nós pregamos a Cristo, que é poder de Deus e sabedoria de Deus. Queridos, não se envergonhem do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pregue a Jesus, pregue a Cristo no seu emprego, pregue a Cristo na sua escola, pregue ao Senhor Jesus que morreu na cruz do Calvário. Mas eu digo a você, Jesus não veio somente para morrer na cruz do Calvário, Jesus ele veio para ressuscitar. Jesus ele veio para ressuscitar. A palavra de Deus diz que Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã, mas ele ressuscitou para a honra e para a glória do nome santo do Senhor. E o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o Espírito que nos vivifica, e esse Espírito está aqui neste momento. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos pregar a Jesus, ao Senhor. Olha o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 2, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 e 2. Eu, irmãos, olha Paulo falando, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fiz com ostentação de linguagem de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Olha só, Paulo dizendo que ele não foi com eles com ostentação,
ostentação de linguagem. Tem gente que é poliglota, né? Poliglota, né? Tem gente que é eloquente, fala palavras bonitas, né? Do beneplácito, dos oráculos de Deus. E Paulo fala que não foi com isso. Paulo foi pregar o quê? Jesus Cristo e o crucificado. E olha que Paulo era um homem muito inteligente. Mas a Bíblia diz que ele foi pregar Jesus Cristo, o crucificado. Porque a salvação está somente nele. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e o Pai, a não ser por mim. A Bíblia diz que Jesus, ele é o único mediador entre Deus e o homem. Então, sem Jesus Cristo, queridos, não tem como nós chegarmos ao reino celestial. Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então nós temos que pregar Jesus. A pregação tem que estar centralizada em Cristo. A pregação nossa tem que ser cristocêntrica. Cristocêntrica. Tem muita gente esquecendo de pregar a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz é a que salva. A mensagem da cruz é a que purifica. A mensagem da cruz é que traz ali uma esperança para uma vida eterna. A mensagem da cruz é que nos dá força para levantar e continuar caminhando e fazer valer a pena o sacrifício do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. É a mensagem da cruz. Pregue a Jesus, querido. Pregue a Jesus. Queridos, quando você vai ver lá André, eu gosto muito de André, o discípulo André, ele é pouco falado, mas às vezes que ele é falado, queridos, você vê que André ele tem uma facilidade de levar pessoas até Cristo. André tem facilidade. O primeiro que ele levou até Cristo foi Pedro. André evangelizou Pedro. A Bíblia diz que André estava ali com João Batista, ele era discípulo de João Batista, ele mais um discípulo, que a Bíblia não cita o nome, e Jesus passa. E aí João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a ele vocês sigam. E os dois vão até Jesus. Jesus para, percebe que eles estão seguindo, fala, o que vocês querem? E eles falam assim, onde está morando, Rabi? Aí Jesus fala, venham e vejam. E a Bíblia diz que eles ficam horas com Jesus, tempo com Jesus. Imagina o que eles não ouviram, né? Naquele momento, naquela casa onde Jesus estava. E a Bíblia diz que saindo dali, a primeira pessoa que André vê é Pedro. Está registrado lá no Evangelho de João. E a pregação de André, irmãos, ela não é, sabe, aquela pregação introdutória, com esboço, profunda, com, sabe, o esqueleto da mensagem, com uma conclusão, aquela pregação bonita, nada. Ele só chega em Pedro e fala assim, Pedro, achamos o Messias. Pedro, achamos o Messias. Olha só, nós achamos a introdução dele. Nós achamos essa introdução. Achou quem? Né? O meio do versículo. E a conclusão, Messias. Essa foi a pregação, uma frase. E a Bíblia diz que e André levou Pedro a Jesus. Então, querido, não enfeite quando você estiver evangelizando. Pregue a Jesus. Não queira enfeitar, não queira falar de doutrina, não queira falar de nada, fale somente de Jesus. Fale somente do amor que Cristo tem pela pessoa que você está conversando. Eu já vi, queridos, eu já presenciei pessoas somente olhar para o outro e dizer assim, ó, Jesus te ama. E a pessoa começar a chorar. E aí o camarada aí dá um abraço na pessoa. E a pessoa abraçar ela com uma força tão grande e chorando em lágrimas. Mas ela recebeu o amor de Cristo. Hoje essa pessoa não está mais conosco. Foi um amigo que eu tive que se perdeu, né? E faleceu há muito tempo atrás. Então, queridos, Deus, ele fala através de nós. O Espírito Santo, né? Ele fala através de nós. Precisamos o quê? Pregar a Cristo. Somente a Cristo.
Tem gente que vai pregar, irmão, para alguém. Eu acho interessante. A pessoa chega para pregar Jesus para a pessoa, e ela vai falar tal de Jesus para a pessoa, e ela começa a dar exemplo, sabe? A igreja é como se fosse a Arca de Noé, porque a Arca de Noé muita gente conhece. A igreja é como se fosse a Arca de Noé. Então o que acontece? Você tem que estar dentro da arca, porque vai vir um dilúvio, vai vir um grande juízo. E Noé pregou e ninguém acreditou, mas quem estava dentro da arca foi salvo, amém? Tal. Só que aí a pessoa quer falar da madeira que Noé fez, quer saber quantos animais entrou na arca. Tem cientista aí que fica querendo saber, fazendo conta, que não podia entrar tanto animal. Aí você, não, isso aí não, irmãos, não precisa falar isso aí. Aí depois a pessoa quer chegar ainda, o irmão vai tá ali pregando, evangelizando com o outro coitado, fala assim, ó, você tem que saber um negócio, a arca tinha tantos côvados. Precisa falar de côvado, irmão? Ó, um côvado é mais ou menos 45 centímetros. Ah, meu querido, Jesus, Pai querido, isso aí é conhecimento, depois ele aprende. Pregue a Cristo. Fala para ele assim, meu querido, você é pecador, você nasceu em pecado, não importa o que você fez, não importa o que você aprontou ontem, mas existe um Senhor Jesus que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, e o sangue dele pode cair sobre a sua vida neste momento, te purificar e perdoar todos os seus pecados, e você quando morrer vai subir para o céu em nome de Jesus. Pregue a Jesus, pregue a Cristo, o crucificado. Essa era a diferença da igreja primitiva. Eles pregavam a Cristo porque eles tinham vivido com Cristo. Eles tinham experiência com Cristo. Experiência. Então o segredo deles é o que? Eles tinham experiência com Cristo. Que possamos ter experiência com Cristo, para que possamos sim ter, em nome de Jesus Cristo, a mesma ousadia da igreja primitiva. Que possamos pregar a Jesus, aquele que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Amém, queridos? Pregue a Jesus. Diga para aquele que está precisando de Jesus, que no momento que Jesus abriu a mão para que os pregos entrassem ali na cruz, naquele momento as portas dos céus estavam se abrindo para que nós pecadores fossemos limpos e purificados para podermos entrar no dia do Senhor, quando Ele voltar. Oh, a Bíblia diz que Ele, dada a palavra de ordem, Ele vai voltar com alarido de arcanjo e voz de trombeta, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estamos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos, e viveremos para sempre com o Senhor nos ares. Então, em nome do Senhor Jesus, pregue isso, pregue que há salvação, pregue que há esperança. Não importa o que está passando, não importa o que está acontecendo. Existiu um homem que veio aqui na terra, veio como Deus, Senhor e Salvador, ungido. Ele veio libertar o cativo, ele veio arrancar o preso, ele veio libertar o viciado, ele veio libertar o homossexual, ele veio libertar o marginal, ele veio trazer salvação para a humanidade. Jesus. Então que possamos pregar Cristo. Neste dia, Pedro ganhou 3.000 almas, porque ele pregou a Cristo. Segundo, queridos, a mensagem pregada, ela tem que impactar os corações e ela tem que extrair questionamentos. A mensagem pregada, ela tem que impactar os corações e ela tem que extrair questionamentos. Aqueles que estavam ouvindo, quando Pedro começou a pregar Jesus, sabe o que eles falaram? No versículo 37, vamos lá? Olha o que eles falaram. Versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? O que faremos, irmãos? Oh, aleluias! Então, a mensagem pregada, ela tem que impactar os corações e extrair questionamentos. Amém. Glória a Deus. Eles foram impactados pela palavra que Pedro estava pregando. Porque a palavra que Pedro estava pregando era uma palavra cristocêntrica.
Quando Cristo está na palavra, querido, quando o Espírito Santo está na palavra, não tem como ela não extrair um questionamento de dentro da pessoa. Só se a pessoa estiver muito fechada mesmo. Muito fechada mesmo. Mas se ela abrir o coração no momento da palavra, e se o Espírito Santo estiver falando, com certeza vai extrair dela um questionamento. Como um deles. O que faremos, irmãos? O que faremos, né? O que faremos? E o que eu acho interessante é que fala assim, compungiu-lhes o coração, compungiu-lhes. E perguntaram a Pedro e aos demais, né? Essa palavra compungiu-se-lhes o coração, sabe o que quer dizer, irmãos? É uma definição, picar violentamente. Picar violentamente. Ou perfurar violentamente. Ferir violentamente. Perfurar. A palavra de Deus, querido, ela perfura violentamente. Quando Cristo está falando, quando o Espírito Santo de Deus está na palavra, queridos, ela gera questionamento, sabe por quê? Porque ela perfura o coração da pessoa, e ela vai gerar questionamentos, porque lá em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e ela é eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A palavra de Deus, ela entra lá no íntimo da pessoa, e ela consegue ir nos segredos mais escondidos que a pessoa tem. A palavra de Deus consegue chegar nos lugares que talvez sua mãe não sabe que você já fez, que seu pai não sabe o que você já fez, o que você pensa. A palavra de Deus ela entra em lugares que o seu pastor não sabe, que a sua missionária não sabe, que o seu irmão não sabe, mas Jesus é onisciente e a palavra dele vai até lá e ela perfura violentamente. Mas a palavra do Senhor, ela é como um bisturi de um cirurgião. Tá cortando. Às vezes tá até doendo. Mas a finalidade é curar. A finalidade é purificar. A finalidade é sarar. E a palavra do Senhor, ela tem que gerar questionamento. Nós temos que sair da casa de Deus toda vez que ouvimos a palavra do Senhor com um questionamento. Igual eles, o que faremos agora? Depois de eles ouvirem a palavra, eles disseram, o que faremos? A palavra precisa gerar questionamento. Irmãos, nós não podemos nos permitir sairmos da mesma forma que entramos na casa de Deus ou a ouvir uma palavra do Senhor. Nós devemos sair, nos questionar em alguma área, porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Sabia que você é pecador? Você erra, você falha. Então alguma coisa na sua vida sempre vai ter que ser consertado, vai ter que ser arrumado, alguma coisa. Então Deus, o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. E o Senhor, ele vai reparando aqui, vai reparando ali. Às vezes ele pega uma palavra mais pesada, ele dá uma chicotadinha, depois ele vai lá e dá uma assoprada. O nosso Jesus é assim, mas tudo isso com o propósito de curar, de salvar, de transformar, de fazer com que você fique em comunhão com a igreja dele, que você faça parte, que você seja membro da igreja do Senhor. Amém? E eu queria encerrar que Isaías 55:10-11 diz assim, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra
e a fecundem e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra. A palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que para que a designei. Aleluias, glória a Deus. Amém? Então, essa é a primeira parte do segredo da igreja primitiva. Primeiro, eles pregavam Cristo. Cristo. Teologia é bom, irmãos? É. Conhecimento é bom, irmãos? É. Mas o mesmo Paulo fala: eu não cheguei com vocês aí com eloquência, querendo falar bonito. É bonito você ver um pregador ali fazendo a sua exegese do texto, fazendo uma análise profunda do texto, que você fala assim: rapaz, eu nunca vi isso, eu li, nunca vi isso. É bonito, mas não adianta ser só bonito, tem que tocar no coração, tem que extrair alguma coisa de você. A revelação que Cristo dá na palavra para o pregador precisa extrair algo daquele que está ouvindo e do próprio pregador também, porque a palavra primeiro vem para quem prega e depois para quem ouve. Amém? E segundo, é pregar, né? Com ousadia, e que a palavra ela gere um questionamento. A palavra precisa gerar um questionamento. E isso já vai, a responsabilidade é mais de quem está ouvindo, com os ouvidos abertos, com o coração aberto. Abre o coração quando você estiver ouvindo a palavra de Deus, querido. Porque Deus ele vai falar contigo. Deus ele vai mostrar para você o que está faltando na sua vida. Deus a palavra dele não volta vazia. Ele tem para você o que você precisa. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe aonde tocar. Ou essa espada sabe aonde cutucar. Às vezes ele cutuca aquela feridinha ali, mas na verdade é para te curar, queridos. Para te curar. Oh Jesus, Deus fala através da palavra. E que possamos cada dia mais estar orando para que Deus levante pessoas para pregar a palavra de Deus, para pregar a Jesus, O povo, gente, precisa de Jesus. Ainda mais nesse momento. O povo precisa de Jesus. O povo não precisa de voz bonita. Aleluia, glória a Deus. O povo não precisa de eloquência, teologia. Não que isso seja errado. Não. O povo precisa de Jesus. Sem heresia, é lógico. Mas o povo precisa de Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. E é através dele que nós recebemos a paz que excede todo entendimento. Amém? Muito obrigado a todos. Obrigado. Deus abençoe vocês também aí. Que Deus abençoe a todos, tá? Que fiquem com essa palavra. Então essa é a primeira parte. Segredos da igreja primitiva. Palavra que Pedro pregou. Pedro pregou Jesus. Eu trouxe questionamento. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima. Glória a Deus. Vamos orar para encerrar. Amém? Querido Deus e eterno Pai. Senhor, eu oro agora neste momento, ó Deus, agradecendo ao Senhor por essa palavra abençoada. Agradecendo ao Senhor, ó Pai, porque Tu és aquele que fala. Nós somos apenas uma voz. Nós somos apenas um instrumento. Apesar de a nossa carne, muitas das vezes, querer tender, Senhor, querer subir, Senhor, alguns degraus, nós lutamos contra isso, pois nós sabemos que o dom que Tu nos deste não é nosso. Não veio de nós, veio do Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor nos deu para que nós possamos usar para o Teu reino. Então, querido Deus, muito obrigado por essa oportunidade. E eu espero, Pai, a minha oração é que o Senhor tenha falado ao coração dos irmãos que ouviram a palavra, assim como o Senhor falou no meu coração. E que o Senhor possa abençoar essa noite, o culto dessa noite, que eu creio que vai ser uma bênção. Pai, muito obrigado, Pai. Louvado seja o Teu nome. Abençoe a todos. Guarde a nossa cidade. Guarde a nossa nação.
Pai, em nome de Jesus, que a mão do Senhor esteja sobre nós. Assim eu oro, eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Paz, Senhor, fiquem com Deus. Tchau, tchau.